Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Nied aqui de novo, gente. Hoje para falar um pouco de uma das figuras mais importantes da história do futebol brasileiro, né, que infelizmente acabou nos deixando 15 anos atrás, né? Essa pessoa é Tele Santana, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, um treinador de uma das seleções mais encantadoras que o Brasil já viu, mais interessantes de assistir, mais próxima do que a arte do futebol deve ser, tá certo? Vamos falar um pouquinho dele então. O Tele, ele foi, como jogador, fez a sua carreira principalmente no Fluminense, a maior parte da vida, quase 10 anos ele passou lá no Fluminense, certo? Depois disso, ele acabou jogando em 3 outros clubes, né? O Guarani, o Madureira e o Vasco. E acabou se tornando treinador dos juniores do Fluminense antes de assumir, né, o papel de treinador da equipe principal. Dali por diante ele foi técnico de várias equipes, entre elas São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, entre outros, até que ele chegou no comando da seleção brasileira para a Copa de 82. E ali o Tele monta um time absolutamente encantador, com jogadores maravilhosos, com uma maneira de jogar e uma postura em campo que era linda de ver, tá certo? Muita gente fala, pô, é uma seleção superestimada, não ganhou nada. Cara, eu concordo que o fato dela não ter ganho nada tira um pouco, às vezes, do prestígio que as pessoas possam ter por ela, mas não vamos nos enganar, pessoal. É muito, muito, muito importante a existência daquela seleção naquela época. É uma seleção que jogava um ótimo futebol, que perdeu por algumas falhas individuais mesmo, teve seus problemas, mas teve falhas individuais claríssimas na partida que foi eliminado contra a Itália. Poderia ter ganho, teve chances para isso e acabou sendo eliminada, mas eu não vejo isso como algo que apaga tudo aquilo que aquela seleção representava, tudo aquilo que ela fazia em campo, toda a quantidade de gente, né, que essa seleção inspirou e fez realmente se apaixonar pelo futebol, e muitos até se inspirar para trabalhar com o futebol daquela maneira. Então é muito importante. É claro que muitas vezes dizem, a melhor seleção que o Brasil já teve, não sei o quê. Eu acho um exagero, tá? Até por ela não ter ganho o título, por ter seleções que foram mais competitivas do que ela, acho que não dá pra dizer que foi uma das melhores que o Brasil já teve, mas podemos ter certeza que ela foi muito, muito importante, tá certo? Após isso, né, o Tele ele acabou sendo treinador do Al-Ahly durante um tempo, e enquanto ainda tinha vínculo com o Al-Ahly, ele treinou a seleção em mais uma Copa do Mundo, a Copa de 86, onde a seleção esteve invicta durante toda a competição e acabou sendo derrotada nos pênaltis, tá certo? Mais uma vez, a seleção que tinha um bom futebol, tinha potencial para ir para frente, acaba sendo derrotada num lance de azar, por assim dizer. Claro que nunca dá para botar toda a culpa no azar, mas de certa forma tinha potencial para ir mais longe do que foi e acabou caindo no meio do caminho. E graças a isso o Tele ele acabou recebendo, ao meu ver, injustamente a pecha ali de pé frio, né, de que é um azarado, nunca vai ganhar nada e tal. E infelizmente essa pecha durou um tempo. Durou aí alguns bons anos até que o Tele se consolida de fato como um técnico absolutamente absurdo no seu trabalho no São Paulo Futebol Clube, certo? Campeão de Libertadores e Mundial durante 2 anos seguidos, 92 e 93. Um São Paulo que jogava um futebol bonito, envolvente, um São Paulo que derrotava seus adversários de maneira muito, muito, muito boa de assistir. Claro que eu não era nascido na época, mas a gente busca lances e jogos e história. Eu me interesso muito, muito por história. E o Tele é claramente uma figura que me inspira muito. Os times do Tele são algo que eu gosto muito de ver e de tentar estudar como eles aconteciam, a maneira como ele pensava,
né? Ele tinha essa ideia de sempre deixar os melhores jogadores em campo, né? O que eu considero quase sempre uma regra válida, absolutamente válida, né? Raríssimas as exceções onde eu enxergo o jogo de uma forma diferente disso. E assim, o tanto que o Tele influenciou no futebol, o Tele influenciou o Guardiola, por exemplo, que foi talvez o maior técnico do nosso século. E a importância que ele teve para o futebol, independente dos títulos, é uma coisa incrível. É um cara que merece muito, muito, muito respeito e admiração. É um cara que, o quanto mais eu puder saber sobre ele e sobre a maneira como os times jogavam, melhor. Assim como para qualquer um que gosta do futebol de fato, do jogo em si, do futebol como arte, como esporte, como entretenimento, como tudo, é muito importante que a gente entenda e conheça Tele Santana. É muito, muito, muito importante. É um cara que, ao meu ver, é o melhor treinador brasileiro que já existiu. Talvez não o maior, né? Muito provavelmente não o maior, porque houve treinadores muito, muito, muito vencedores brasileiros, mas o melhor, que mais entendeu o que o futebol é como arte, como entretenimento e como, de fato, um esporte absolutamente diferente e complexo, tá certo? Então, essas são as minhas homenagens ao Tele. É um cara que fez um trabalho maravilhoso, que a gente só tem a agradecer por ele, por deixar o futebol absolutamente vivo e artístico. Um cara que nunca abriu mão disso e um cara que foi um técnico excelente, além de, pelo que a maioria das pessoas dizem, uma pessoa absolutamente exemplar. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. Se você gostou, coloca no joinha aí. Se você não gostou, dá um não gostei. Pode compartilhar com seus amigos, né? E fazer um comentário aqui, caso você tenha algo a acrescentar, algo a dizer, algo que eu esqueci de falar, porque o Tele é um cara que tem uma história muito vasta, então com certeza eu não falei muita coisa. É um brevíssimo resumo só para demonstrar a minha admiração por ele, algo que eu venho pensando em fazer durante muito tempo e infelizmente hoje é aniversário de morte dele. Então eu achei que poderia ser pertinente fazer uma homenagem aqui e agradecer ao mestre Tele por tudo que ele fez pelo nosso futebol, beleza? Valeu, gente, até o próximo vídeo.